Sejam bem-vindos ao quarto módulo do curso de formação de professores. Nesse módulo a gente vai falar sobre a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e vai entender um pouco mais sobre a gestão de resíduos domésticos, vai entender o que é a responsabilidade compartilhada, o que é o conceito de logística reversa, quais são as formas de reciclagem, destinação final dos resíduos que a gente gera em casa, entre outras informações aí a respeito desse tema da gestão de resíduos. Bom, para nós conhecermos então um pouco mais sobre a gestão de resíduos, a gente precisa entender o que fala a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é dada pela Lei 2.305 de 2010, então completando aí 10 anos dessa política nacional. A política, ela divide os resíduos quanto à sua origem. Então, aqui a gente já vê representados vários tipos de resíduos conforme a sua geração. E aqui a gente também tem incluído os resíduos sólidos urbanos, tá? Que vai ser, então, o foco do nosso estudo. Os resíduos sólidos urbanos, eles são divididos em resíduos domiciliares, que são esses que a gente gera aí nas atividades diárias, atividades domésticas, que são os papéis, plásticos, né, os resíduos recicláveis, orgânicos, rejeitos, somado aos resíduos de limpeza urbana. Então, o que seria esses de limpeza urbana? São os resíduos de poda e de varrição pública, né? Então, geralmente o município ele contrata uma empresa para fazer a varrição e coleta, né, dessas podas, desse tipo de resíduo, e que tem aí como destino, pode ser tanto a compostagem, né, em larga escala dessas podas e desses galhos, ou então, se é coletado algum resíduo, algum lixo na rua, né, ele é encaminhado direto aí para os aterros sanitários, tá? Mas na nossa apresentação de hoje, no nosso estudo, a gente vai se dedicar bem mais aos resíduos domiciliares, que são esses aí que a gente gera em casa, gera na escola, né, e nos diferentes ambientes de trabalho. A política nacional, ela também faz uma classificação quanto à periculosidade. Então, dentre todas essas atividades, esses tipos de resíduos que eu mencionei, a gente ainda pode classificar os que são perigosos dos que não são perigosos. Então, o que seria um resíduo perigoso? São aqueles que apresentam alguma característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, né? Então, que apresenta uma ou mais dessas características, ele já é considerado então um resíduo perigoso. Exemplos disso são as lâmpadas fluorescentes, que tem mercúrio, as pilhas e baterias, outras baterias de carro, né? Os agrotóxicos, alguns resíduos de medicamentos, né, dos serviços de saúde, que mais? Alguns gerados aí nas indústrias que possuem algum químico, algum contaminante. Então, todos esses resíduos aí, eles têm alguma periculosidade, portanto, tem que ser dado aí uma atenção especial a esse tipo de resíduo. E como é que então acontece essa gestão dos resíduos domiciliares? É importante que a gente saiba que é responsabilidade da administração municipal, tá? Prestar esses serviços ou então tá delegando, né? Tá concedendo então para alguma empresa pública ou privada a gestão desses resíduos que são gerados aí no município, tá? Então a gente está falando específico dos resíduos domiciliares. E essa gestão toda, ela envolve desde a coleta desse material nas residências, o transporte dele através de caminhões até uma cooperativa, né, ou até um local de destinação final,
Pode-se passar também por uma área de transbordo, que é uma área de armazenamento temporário desse resíduo. Então, isso geralmente acontece com os resíduos aí da coleta de lixo comum, né? Os orgânicos, rejeitos, eles geralmente são concentrados num transbordo, num espaço de armazenamento temporário, até que a gente tenha aí uma quantidade suficiente para estar levando nos caminhões até a destinação final. O tratamento, então, pode ser vários tipos, vai depender do tipo de resíduo que está sendo gerado. Então, no caso dos recicláveis, seria a reciclagem, passando aí pelas cooperativas, os orgânicos, né, as podas, eles podem ser compostados, e aí a gente também tem alguns materiais que vão para a logística reversa. Então, podem ser essas ou outras formas de tratamento. E por último, né, o que não tem o que fazer, o que não tem alternativa para se fazer, é dado então a destinação final ambientalmente adequada, que é a principal então que a gente tem no Brasil, é a disposição em aterro sanitário, tá? Em termos de números, a gente tem aí, segundo um dado da Brelp de 2018, que a gente gera aí, em média 79 milhões de toneladas de resíduos, né? Então, uma quantidade muito grande desses resíduos aí que a gente gera no país. E que desse montante aí, 92% a gente consegue então fazer a coleta desse material. Então, é de fato coletado, né? Isso pode representar um número bom, né, um percentual grande, mas através dessas imagens aqui, a gente já consegue perceber que cerca aí de 8%, que é uma quantidade grande também, cerca de 6,3 milhões de toneladas, significa que não foi recolhido, né? Então não passou aí por uma coleta. Independente do destino dessa coleta, esse material, então, ele não chegou nem a ser coletado. Então, isso significa que ele foi colocado aí de forma irregular em algum local, que pode ser tanto aí o solo, né, jogado diretamente no solo, no chão das ruas, das avenidas, enfim, ou então está sendo aí lançado diretamente nos corpos de águas, nos nossos rios e arroios. Então, aí duas fotos para exemplificar que a gente ainda tem muita quantidade de resíduos que vão parar em locais inadequados. A gente precisa saber também que a política nacional, ela estabelece uma ordem de prioridade, tá? Então, a primeira coisa, o ideal é que a gente não gere os resíduos, né? Que a gente tenha um consumo mais consciente para estar não gerando esses resíduos. E se gerar, né, que a gente possa estar reduzindo, então, esse consumo, né? Então, a questão da redução, pensar, né, realmente eu preciso daquele material, então, né, optar aí por formas de reduzir esse consumo. O outro passo seria, então, a reutilização, né, então dar uma nova utilidade para esse material. E se eu não conseguir fazer isso, que pelo menos então eu encaminhe para a reciclagem, encaminhe para a coleta seletiva para ele ser transformado num novo produto. Isso entraria dentre as formas de um tipo de tratamento para esse material, né? Mas existem outras formas de tratamento para a gente tentar fugir aí do último passo, que seria a destinação final, né? Que seria aí estar enterrando ou estar dispondo aí em algum local. Então, essa seria a ordem de prioridade que a política estabelece. Em relação à geração individual, tá? Então, para a gente saber o quanto que a gente acaba gerando aí por pessoa. Tem um dado que faz um cálculo que, em média, a gente gera 380 quilos de resíduos por ano, tá? Então, isso significa aí mais ou menos que uma pessoa gera em torno de 1 quilo por dia, tá? Então, uma quantidade bem grande que cada um de nós gera diariamente.
Um dado aí do Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, ele gira em torno de 0,8 quilos, tá? Então, 800 gramas aí seria mais ou menos a quantidade que a gente gera aqui, tá? Mas tomando como base que a gente gera 1 quilo de resíduo por dia, a gente consegue ver através desse gráfico que o nosso resíduo ele ainda pode ser dividido, né? Conforme o tipo de material, o tipo de classificação que a gente está gerando. Então, a gente sabe que mais da metade, cerca de 52% dos resíduos que a gente gera em casa, eles são constituídos de fração orgânica, tá? Então, são resíduos orgânicos, cascas, restos de frutas e legumes, aí da alimentação que a gente gera, então, em casa. Cerca de 32% seriam de materiais passíveis de serem reciclados, né? Então, papel, plástico, metal e vidro são aí mais ou menos a classificação do que a gente gera em casa por pessoa. E aqui cerca de 16% então seria rejeito, né? Seria esse material então do papel higiênico, fralda, né? Esse material que a gente iria estar rejeitando aí, tá? Essa é mais ou menos a classificação. Bom, agora a gente vai tirar algumas dúvidas e ver como é que a gente deve fazer a correta separação dos resíduos em casa. O ideal é que a gente tenha 4 tipos de separações em casa. Então, os recicláveis, que são aqueles materiais que podem ser transformados num novo produto, que vão para reciclagem, vão para coleta seletiva, que é, de modo geral, papel, plástico, metal e vidro. A gente tem aqui a separação dos não recicláveis, que se dividem no que a gente pode compostar, que são os resíduos orgânicos, que a gente pode fazer compostagem doméstica, e tem os rejeitos, que são aqueles materiais que a gente não tem o que fazer, que é, no caso, o sinônimo de lixo, tá? Que a gente não pode nem reciclar e nem compostar. Então, esses materiais, já que a gente não pode encaminhar para nenhum desses destinos, a gente vai, então, direcionar eles para os aterros sanitários. Eles vão ser enterrados, tá? A gente vai ver o que vai colocar em cada um deles, tá? E aqui ainda a gente tem um recipiente para os resíduos especiais, que são aqueles que apresentam alguma periculosidade, são tóxicos, né? Apresentam aí alguma substância química prejudicial ao meio ambiente. Esses resíduos, então, são considerados especiais e a gente encaminha eles para a logística reversa, tá? Vamos ver então agora o que a gente deve colocar em cada uma dessas lixeirinhas. Lembrando que em casa a gente pode ter aqui os recicláveis, né, e os rejeitos na cozinha, para a gente colocar o que a gente encaminha para coleta seletiva e o que vai para coleta de lixo comum. A gente pode ter mais perto da cozinha um potinho menor para os resíduos orgânicos, que é aqueles restos, cascas de frutas e legumes que a gente vai utilizar na nossa composteira. Caso a gente não tenha composteira ainda, esses materiais vão junto, né, para o lixo comum, para o aterro sanitário, né, da coleta do lixo comum. Então, daí, nesse caso, a gente vai misturar eles dois. Aqui a gente separou porque a gente vai ensinar também para vocês como é que se faz a compostagem em casa, tá? E esse daqui dos especiais não precisa ter necessariamente uma lixeira. É só para vocês fixarem, né, entenderem bem que esse material ele não deve estar em nenhum outros compartimentos, ele deve ser separado de uma forma especial. Bom, aqui a gente tem então alguns exemplos de resíduos recicláveis. Os plásticos, né, que são os mais comuns, PET, aqui de shampoo, PAD, PBD, são diferentes tipos de plástico, tá? Aqui a gente tem 4 tipos diferentes de plástico, todos eles a gente encaminha junto para os resíduos recicláveis. Tem ainda os metais, que é a latinha de alumínio, esses aqui de sardinha, enfim, todos os materiais metais aqui a gente também encaminha para reciclagem. Papel, revista, caderno, né? Papelão também a gente encaminha para reciclagem, são todos materiais reciclados. O vidro, muita gente ainda tem dúvidas, mas o vidro também é 100% reciclável e a gente também deve encaminhar para a coleta seletiva.
Outras dúvidas que podem surgir, tá? Embalagens Tetra Pak, que são essas de caixinha de leite, suco, leite condensado e creme de leite. Essas embalagens aqui também são recicláveis e também podem ser encaminhadas. Outra dúvida em relação ao isopor, tá? Que muita gente tem também. O isopor é um tipo de plástico e, portanto, ele pode ser reciclado, tá? Muitas vezes a gente não sabe se a cooperativa do nosso município está de fato conseguindo vender o isopor, né, e encaminhando ele para reciclagem. Então, na dúvida, encaminhe sempre para reciclagem, que é a cooperativa então do município vai saber o que fazer com aquele resíduo. Aqui outros materiais, o caixinha de ovo, né, outros diferentes tipos de plásticos que a gente tem. Algumas dúvidas também em relação a lavar ou não, tá? Então, potinhos de iogurte, de creme de leite, de molho de tomate, às vezes ficam com algum resíduo, né? Tem muito resíduo de alimentos. Então, a recomendação é que a gente deixe na pia, passe uma água aí de leve para tirar esse excesso de alimentos e depois está encaminhando, então, para a coleta seletiva um material um pouco mais higienizado. Uma outra dica também é estar colocando o próprio guardanapo depois da gente utilizar, dá para passar também para limpar, tá? Isso aqui também é bem importante, a gente às vezes gera no banheiro, né, e acaba colocando junto no lixo comum. Então, para lembrar que os rolinhos de papel higiênico, eles também podem ser reciclados. Esse tipo de material aqui, ó, que faz esse barulhinho, né, que são geralmente as embalagens PP e alguns PETs, tem algumas cooperativas que não conseguem vender esse material, ele não tem valor de venda, não tem indústrias que fazem a reciclagem, tá? Mas como muitas vezes o consumidor ele não sabe disso, né, encaminha para a reciclagem, que a cooperativa vai saber qual destino ela deve dar. Ou então, melhor ainda, nos casos que vocês já sabem que a cooperativa não consegue reciclar esse material, o melhor é não gerar, né? Então, optar por não consumir esse tipo de material. Aqui tem ainda o exemplo das embalagens de salgadinho, bolachinha recheada, né? Todas essas embalagens assim metalizadas, que tem o plástico com esse metalizado aqui. Essas embalagens a gente não está conseguindo vender hoje nas cooperativas, tá? A maioria das cooperativas, se não 90%, não está conseguindo vender esse tipo de embalagens. Então, apesar de ser um plástico reciclável, eles não está sendo reciclado, né? Então, o que acontece? Se a gente encaminha para a coleta seletiva, lá eles pode ser que não tenha o comprador e ele vai virar rejeito. O que a gente fala em relação a isso? Optar, né, por marcas de materiais que possam ser reciclados, então não tá gerando esse tipo de material, porque a gente sabe que se ele não tem venda, ele vai ser acabado, vai ser depositado aí no aterro sanitário. Então vamos recapitular agora alguns conceitos em relação a isso que a gente observou aqui. O primeiro deles é a diferença entre resíduo e lixo, tá? Ou também rejeito. Os resíduos, então, são todos aqueles materiais que são passíveis, né? Tem possibilidade de reaproveitamento, reutilização ou então reciclagem e compostagem. Então, o resíduo é de fato que a gente pode estar dando um outro destino, transformando eles em algum outro produto. Então, no caso dos materiais recicláveis, a gente pode reutilizar eles, né, na nossa própria residência ou encaminhar para coleta seletiva, e no caso aí dos resíduos orgânicos, a gente pode estar compostando. Então, esse seria o conceito de resíduo. O lixo, né, ou rejeito, a gente vai de fato estar rejeitando. Por quê? Porque são aqueles resíduos que depois que a gente esgotou todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos, a gente não tem aí uma outra possibilidade que não a disposição final. Então, assim, a gente não tem o que fazer, não existe uma tecnologia que promova a reciclagem desse material, ou então existe a tecnologia, mas não é economicamente viável
viável, né? A gente está encaminhando isso, ou para a própria cooperativa não consegue tá sendo viável para ela tá coletando esses materiais e encaminhando para uma indústria. Então aí pode ter vários fatores que vão estar impedindo, né, ou dificultando que aquele material, que aquele resíduo aí seja reaproveitado ou reciclado, e aí ele vai se tornar então um rejeito, tá? Um outro conceito que a gente precisa entender bem a diferença é a reciclagem e a reutilização. Então, a reciclagem, ela envolve um processo de transformação daquele resíduo. Envolve a modificação das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas. Então, a reciclagem, ela geralmente acontece a nível industrial, ela acontece numa indústria que vai, então, transformar aquele resíduo num novo produto, né, a partir daquela matéria-prima. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mesa feita de plástico reciclado, né, de madeira plástica, que ela teve aí como origem inicial um copo descartável, uma embalagem de shampoo, né, depende aí do tipo de plástico que foi reciclado, e a gente vê então que ela se transformou num novo produto. Isso então é a reciclagem. A reutilização já é diferente. A reutilização é a gente dar uma nova utilidade para aquele material. Então não envolve alteração da matéria-prima, né? Aqui no caso desses exemplos, então a gente tem aqui brinquedos, jogos, né, que a gente geralmente faz na escola. Então todos esses trabalhos de escola com materiais recicláveis não é reciclagem, né? O conceito correto é reutilização, porque a gente só está dando um novo uso para aquele material sem alterar então as suas propriedades químicas e físico e biológicas. Foi comentado também sobre a importância da gente lavar os resíduos, né? Então, é sempre bom a gente ter um bom senso nessas horas. A gente lembrar que quem vai estar recebendo esse material são catadores que trabalham nas cooperativas, né? Então, outras pessoas vão estar manipulando o nosso material, por isso é importante que ele não esteja com odor, com resíduos, né? Com excesso de alimentos. Então, é sim importante a gente dar essa pequena lavadinha aí, né, essa pequena higienizada para a gente retirar então esse excesso aí de gordura ou de alimentos. Nós também precisamos saber que existem diferentes tipos de plásticos, tá? Então aqui eu apresento para vocês 7 classificações, 7 tipos diferentes de plástico. O mais conhecido aí que a gente tem é o número 1, que é a PET, que é o terefitalato de polietileno, que é aí o plástico das garrafinhas de água, refrigerante, né? E também é utilizado aí para a produção de outras embalagens. O número 2 é o PAD, que é o polietileno de alta densidade, que é um plástico um pouquinho mais resistente, que a gente pode encontrar naquelas embalagens de amaciante, produto de limpeza, de shampoo, tá? Que são uma embalagem um pouco mais rígida. Esse material, assim como a PET, é também bastante reciclado pela indústria. A gente tem o número 3, que é um outro tipo, que o mais conhecido são os canos de PVC, tá? Mas também pode ser confeccionado outros materiais a partir deste plástico. O número 4 é o PBD, que é o polietileno de baixa densidade, que também é reciclável, que são aquelas embalagens de saco de pão, de arroz, feijão, né, que a gente tem em alguns alimentos congelados. Então, é uma embalagem um pouco mais mole, mas que também é super reciclado. Aqui o número 5, PP, é o polipropileno. Ele é geralmente encontrado na composição dos copinhos plásticos, né, nas tampinhas de refrigerante. Então, como a gente vê aqui na imagem ao lado, na própria garrafa de refrigerante a gente tem 2 tipos de plástico, né? A garrafa em si, que é feita de PET, e a tampinha e o rótulo, que é feito então de polipropileno, né? Então, um mesmo produto, 2 tipos de plástico.
O PP também é encontrado em potes de margarina, em baldes, né? Esse material também pode ser reciclado, mas depende muito de que tipo de produto ele foi feito, tá? E se ele tem aí outros tipos de plástico misturado junto, né? Enfim. Então depende aí, não é sempre que se consegue reciclar o PP. O PS, que é o poliestireno, é o mais incomum para reciclagem. Ele pode ser encontrado aí em alguns copos plásticos e descartáveis também, tá? Então, a gente pode observar isso porque eles têm sempre esse rótulo aí, esse triângulo com um número ou com um símbolo, né? Ou com a sigla PS. Então, todas as embalagens plásticas, conforme a lei de rotulagem, elas devem apresentar, né, identificar o tipo de plástico que foi confeccionado aquele material. E o outros aqui é quando a gente tem aí a associação ou mistura, né, de diferentes tipos de plástico numa mesma embalagem, tá? O que é importante a gente também ressaltar? Que a gente não precisa estar fazendo essa separação dos recicláveis por tipo. Que nem a gente vê às vezes em escolas, em secretarias, em alguns espaços públicos, a gente vê aquela identificação de lixeiras de azul, papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal, né? E a gente não vê, por exemplo, uma lixeira de orgânico, rejeito junto nessa composição. Então, o que vocês precisam saber? Que tem uma resolução CONAMA de 2001 que ela padronizou, ela faz uma recomendação, né, em relação a um código de cores para cada tipo de material, né? Então, cada tipo de material teria aí uma classificação, uma cor para dizer a que fim ele se destina. Mas esse padrão de cores aí, ele não precisa ser adotado nas escolas, nem muito menos em casa. Por quê? Porque no momento que a gente encaminha os recicláveis para coleta seletiva, tanto em casa como nas escolas, quem vai fazer essa separação detalhada dos diferentes tipos de reciclável, dividindo em papel, plástico, metal e vidro, é a cooperativa, né? Então, esse é o papel das unidades de triagem. Então, não tem por que a gente ensinar os alunos e tá fazendo essas 4 lixeiras separadas só para identificar os recicláveis, porque a gente também vai estar perdendo tempo, né? Não tem por que fazer essa separação. A gente viu também que só dentro dos plásticos existem vários tipos que vão ser separados pelos catadores, né? Então, não se justifica a gente estar fazendo isso nas escolas e muito menos em casa. Para que então que é recomendado a gente estar utilizando essa separação aí mais detalhada? Só nos casos das escolas que porventura vendem esses materiais para as indústrias, tá? Então tem várias escolas que para obter uma fonte de renda extra para a escola, elas separam, por exemplo, a latinha, a PET e o papel, né, que é os resíduos que acabam mais gerando no ambiente escolar, acabam separando esses resíduos em específicos para então vender para as indústrias para obter um dinheiro. Então elas acabam fazendo aí o papel da cooperativa de fazer essa separação aí mais detalhada para estar encaminhando para reciclagem. Nesses casos em que a escola tem esse contato e vende para as indústrias, daí sim a gente sugere, né, recomenda que tenha essas lixeiras aí bem identificadas por tipo, tá? E com essas cores. Bom, os resíduos orgânicos é bem mais fácil, são todos aqueles materiais que têm possibilidade de serem compostados, né? Sendo transformados em adubo, biofertilizante na própria residência. Então, cascas e restos de frutas e legumes podem ser compostados, a erva de chimarrão, né? A borra de café com o filtro, os saquinhos de chá, tudo isso pode ser compostado. As casquinhas de ovos também, né? A gente pode compostar. Quem tem em casa também a bucha vegetal, ao invés da esponja, também pode estar compostando
na sua composteira ou no seu minhocário de balde. Quem utiliza também escova de bambu também pode estar colocando aí junto no seu material orgânico no minhocário de balde. Bom, e os rejeitos? O rejeito, então, é tudo aquilo que a gente não pode nem reciclar e nem compostar. Exemplo disso é o papel higiênico usado, né, que a gente utiliza aí no banheiro. Guardanapo, tá? Então, mesmo o guardanapo sendo de papel, depois que a gente utilizou ele tá sujo e ele não vai para reciclagem, né? Se a gente não produz muito em casa, a gente até pode colocar na composteira. Mas se não, ele vai aí para o lixo comum como rejeito. Outros exemplos disso são as fraldas, os absorventes, algodão, cotonete e esses materiais assim, ó. A esponja é um outro exemplo, mesmo ela sendo feita de plástico, ela tá contaminada, né? Então ela não vai ser reciclada aí se a gente encaminhar para a coleta seletiva. O ideal, então, é não gerar esse material ou substituir ele pelas buchas vegetais. Ou então, uma outra opção é a gente estar encaminhando para a plataforma TerraCycle, que é uma plataforma de logística reversa, que a gente pode estar retornando as esponjas para o fabricante e elas, então, vão ser transformadas num novo produto. Então, nesse caso aqui, né, o ideal é que a gente não coloque no lixo comum e a gente encaminhe depois para a logística reversa. Então, eu vou botar aqui junto dos resíduos especiais. Outros resíduos menores, tá? Como os canudinhos que a gente tem agora, né? O canudinho, ele vai acabar se perdendo na cooperativa. São materiais, assim, muito pequenos, que tem pouca massa, né? Não tem muito peso e eles acabam se perdendo, então, na coleta seletiva. Então, esses materiais, eles vão acabar se tornando rejeito. Então, o que é importante a gente deixar claro? Que todo material, mesmo que é reciclável, que a coleta seletiva não vai conseguir vender para uma indústria, como as embalagens de salgadinho, ele vai ser direcionado, então, para o aterro sanitário, vai virar rejeito. O mesmo em relação às escovas de dentes, tá? É muito difícil uma cooperativa estar juntando aí esse material e ainda tendo que separar aqui as cerdas, porque esse material aqui está contaminado. Então, isso acaba virando rejeito nas cooperativas. O mesmo em relação aqui às giletes, né? A pasta de dente, aqui a gente tem vários tipos de materiais misturados, né? Canetas, esse material aí de escritório também vai acabar virando rejeito, porque não tem aí uma tecnologia ou não é economicamente viável a gente estar reciclando esses materiais. Aqui também um outro exemplo em relação ao isopor, quando ele está contaminado com alimentos, né, com carne, né, com algum alimento que a gente tenha pedido aí. Então, quando ele tem esse caso da carne, geralmente escorre o sangue e esse material acaba ficando contaminado, porque ele absorve no isopor e acaba inviabilizando depois a reciclagem. Então, nesses casos aqui, quando infiltra, esse material ele também vai acabar se tornando rejeito e vai aí ser direcionado para um aterro sanitário. Esse aqui é o site da plataforma TerraCycle, que é então uma plataforma aí de logística reversa, e ela aceita aí vários tipos de resíduos, tá? Então, as empresas, elas têm essa política aí de receber o resíduo de volta. Então, aqui no caso das esponjas, tá? A Scott Bride tem aqui um programa nacional de reciclagem das esponjas, que a gente pode, então, estar coletando na escola ou mesmo em casa uma quantidade X dessas esponjas e estar encaminhando pelo correio de forma gratuita essas esponjas aí através da plataforma, chegando até, né, o fabricante para ele dar a sua destinação final, proporcionando a reciclagem, então, desse material. Esse mesmo processo aí acontece com as cápsulas de café, tá? Tem também aí com algumas embalagens, alguns materiais da Avon,
de maquiagem, né, produtos de beleza, e também tem uma da Faber-Castell, que é desses materiais aí de escritas, como canetas, lapiseiras, né? Então, todos esses aqui e mais outros são resíduos aceitos através dessa plataforma, então basta vocês entrarem nesse site que lá vai estar tudo explicadinho como é que funciona essa logística, né, com vídeos e mais informações a respeito. Bom, os resíduos, então, especiais, cada um deles a gente vai ter que dar um direcionamento diferente, tá? Então, depende do tipo de resíduo. Então, por exemplo, pilhas e baterias. Esse tipo de material, o que a gente faz em casa? A gente pode adaptar um coletor, né? Alguma caixinha, alguma sacolinha para a gente colocar, reservar essas pilhas e baterias. E a gente tem que verificar no nosso município onde tem os pontos de coleta. Tá? Que pode ser aí escola, secretaria e alguns comércios, e a gente também encontra esse papa-pilhas aí para a gente coletar. Segundo a legislação, a gente tem que encaminhar onde a gente comprou, mas a gente sabe que nem todos os estabelecimentos eles têm um ecoponto para receber aquele material, né? Então é sempre bom a gente dar essa pesquisada antes no município como é que funciona essa logística reversa. No caso das lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio, as lâmpadas também têm aí um material tóxico, perigoso, contaminante. Então, essas lâmpadas, elas também devem ser encaminhadas aí nos ecopontos, tá? Para fazer a logística reversa desses resíduos. Outros exemplos também são os resíduos eletroeletrônicos, né? Então, carregador de celular, fone de ouvido, próprio celular, TV, né? Tudo que tem aí um eletroeletrônico que a gente utiliza na cozinha, no escritório e que não funciona mais. Esses também são resíduos de logística reversa que o município às vezes tem campanha de descarte consciente, né? Ou algum outro tipo de campanha aí para estar recolhendo esse tipo de material no município, tá? Outro resíduo que agora tem também são as embalagens de óleo lubrificante que a gente utiliza aí nos motores de carro e motos. Então, essas embalagens, depois do uso, né, a gente também deve devolver no local da compra, que é geralmente os postos de gasolina. Então, todas as embalagens, depois que a gente comprou, a gente pode ir lá gratuitamente, tá? Então, encaminhando de volta esses materiais para que eles possam ser reciclados. Um resíduo novo aí que entrou enquanto decreto na logística reversa são os medicamentos vencidos e suas embalagens, tá? Então, todo medicamento que a gente tenha, a gente deve reservar em casa esses materiais numa caixinha. Não importa se tá vazio a embalagem, né? Então, nesse caso aqui, o blister, essas cartelinhas mesmo vazias, elas também são resíduos especiais e a gente direciona no local da compra, que é as farmácias e drogarias, tá? Então, elas também devem ter um ecoponto aí pra gente estar levando esses materiais. Então, aqui, não importa se é de vidro ou de plástico, se a embalagem ela teve contato com o medicamento, ela já é considerado um resíduo especial e a gente também vai direcionar para a farmácia, tá? Então, mesmo sendo vidro, a gente não encaminha aí para coleta seletiva. É um resíduo perigoso e vai para a farmácia. Já as caixinhas e as bulas, depende, tá? Nas farmácias pode ter o ecoponto que recebe também essas caixinhas e bulas, então pode ter ali um compartimento para vocês colocarem também esse material, mas caso na farmácia de vocês não tenha, vocês podem então encaminhar esse material para coleta seletiva, porque ele não é um material que está em contato direto com o medicamento. Aqui um outro resíduo que a gente fala bastante, que é o óleo de fritura utilizado em casa. Então, esse daqui ele não está na política nacional como resíduo de logística reversa, mas como ele é um material poluente, contaminante, a gente também deve estar colocando ele numa garrafa PET e encaminhando aí para coleta seletiva ou levando até um ecoponto que o município tem à disposição.
Aqui nessa imagem, então, a gente pode observar essa separação em 4 tipos, olhando os exemplos, né, que os tipos de materiais que vão em cada uma dessas lixeirinhas, né, desses recipientes. E aqui eu também acabei não mencionando nos especiais, mas as embalagens de agrotóxicos e os pneus, eles também aí são considerados resíduos de logística reversa, e a gente também vai poder aprofundar um pouco mais nesse tema.